Ao longo da história, palavras moldaram civilizações, iniciaram guerras e, o mais importante, espalharam amor e sabedoria. Mas algumas palavras ecoam através dos tempos, carregando um poder que transcende gerações. O Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, contém alguns dos ensinamentos mais importantes de Jesus Cristo. Imagine, se puder, uma encosta suave banhada pela luz dourada da manhã. Uma multidão se reúne, seus corações ansiosos por uma palavra do homem que eles chamam de Messias. É nesse cenário simples, mas profundamente significativo, que Jesus compartilha uma mensagem que ressoa não apenas com aquelas almas reunidas ao seu redor, mas com cada coração humano, desde então. Neste discurso, Jesus apresenta princípios fundamentais para a vida cristã e os valores do reino de Deus. Mais do que meros mandamentos, as palavras de Jesus neste sermão são um chamado à transformação, um convite para vivermos de uma maneira radicalmente diferente, baseada no amor, na compaixão e na busca pela justiça. Jesus inicia seu sermão com uma declaração poderosa: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Estas palavras, conhecidas como bem-aventuranças, desafiam a sabedoria convencional da época. O reino que Jesus oferece não é conquistado com força ou poder, mas com humildade e mansidão. Ele continua, descrevendo aqueles que são verdadeiramente abençoados: os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Estas características, muitas vezes vistas como fraquezas pelo mundo, são, na verdade, as marcas dos cidadãos do reino de Deus. São aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus e se esforçam para viver em retidão, que herdarão as promessas de Deus. Jesus usa imagens vívidas para descrever o impacto que seus seguidores devem ter no mundo. "Vós sois o sal da terra", ele declara. Assim como o sal realça o sabor dos alimentos, os cristãos devem trazer sabor e preservar o mundo da corrupção. Mas o chamado vai além da mera preservação. "Vós sois a luz do mundo", Jesus continua. Assim como uma cidade situada no alto não pode ser escondida, a luz dos cristãos deve brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. É um chamado para viver de forma tão radicalmente diferente, tão cheia de amor e compaixão, que ilumine a escuridão do mundo e aponte o caminho para o Pai. Alguns poderiam pensar que Jesus, com seus ensinamentos radicais de amor e perdão, veio abolir a lei e os profetas. Mas ele afirma categoricamente: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir." Jesus não está interessado em seguir a letra da lei enquanto ignora o espírito. Ele aprofunda o significado da lei, mostrando que ela não se trata apenas de ações externas, mas das intenções do coração. A ira, a luxúria, o adultério, todos esses pecados começam no coração, muito antes de se manifestarem em ações. Jesus nos chama a uma justiça que excede a mera obediência externa, uma justiça que brota de um coração transformado pelo amor de Deus. Em um dos ensinamentos mais desafiadores do Sermão da Montanha, Jesus nos chama a amar nossos inimigos. "Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem", ele instrui. Este mandamento radical vai contra todos os instintos humanos. É fácil amar aqueles que nos amam, mas amar aqueles que nos feriram, nos traíram, nos perseguiram? Este é o amor que Jesus exemplificou e que ele nos chama a viver. Um amor que transcende as ofensas, que busca a reconciliação e que reflete o próprio coração de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, reconhece a importância da oração. Ele ensina seus discípulos a orar não com palavras vazias ou ostentação, mas com sinceridade e humildade. A oração do Pai Nosso, um modelo de oração que ele oferece, é uma bela expressão de dependência e confiança em Deus. Pai nosso, que estás nos céus.
Começamos, reconhecendo a majestade e a santidade de Deus. Pedimos a provisão diária, o perdão de nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E a libertação da tentação. A oração do Pai Nosso é um guia para uma vida de intimidade com Deus. Um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que podemos nos aproximar do Pai com confiança e ousadia. Com muita frequência, somos rápidos em julgar os outros, apontando suas falhas e condenando suas ações. Mas Jesus nos adverte contra essa tendência humana. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O chamado de Jesus não é para ignorar o pecado, mas para abordar primeiro nossos próprios corações. Devemos cultivar a autoconsciência, reconhecendo nossas próprias falhas e buscando a transformação interior antes de tentar corrigir os outros. Somente quando nos humilhamos diante de Deus e dos outros podemos oferecer graça e compaixão genuínas. Em um mundo cheio de preocupações e ansiedades, Jesus nos convida a uma confiança inabalável em Deus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Ele pergunta. Jesus nos lembra que Deus, que cuida das aves do céu, e veste os lírios do campo com beleza incomparável, certamente suprirá as necessidades de seus filhos amados. A ansiedade e a preocupação excessiva com as coisas materiais apenas nos distraem do que realmente importa: buscar o reino de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus compartilha uma parábola poderosa sobre a importância de ouvir e obedecer às suas palavras. Ele descreve dois construtores, um que construiu sua casa sobre a areia e outro que construiu sua casa sobre a rocha. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram. A casa construída sobre a areia desabou, enquanto a casa construída sobre a rocha permaneceu firme. A mensagem é clara. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as põem em prática, são como o construtor sábio que edifica sua vida sobre um alicerce inabalável. Nenhuma tempestade da vida, por mais forte que seja, poderá abalar sua fé. As palavras de Jesus no Sermão da Montanha continuam a desafiar e inspirar a humanidade há séculos. Elas não são um conjunto de regras opressivas, mas um guia para uma vida plena e significativa. Estas lições do Sermão da Montanha formam a base da ética cristã, chamando os seguidores de Jesus a uma vida de amor, humildade, integridade e confiança em Deus. Ao nos esforçarmos para viver de acordo com esses ensinamentos, descobrimos que não estamos apenas seguindo um conjunto de regras, mas abraçando um novo modo de vida, um caminho que leva à verdadeira liberdade, alegria e paz duradoura. Que as palavras de Jesus no Sermão da Montanha continuem a ecoar em nossos corações, guiando nossos passos e moldando nossas vidas para refletirmos o amor e a graça de Deus ao mundo.